Olá, Sunshine, que estejas aqui muito bem-vindo e que estejas bem. Espero eu que este vídeo te vai encontrar bem. Hoje vou falar também, vou continuar um pouco a falar sobre os temas do relacionamento. O meu nome é Elizabeth Ramos e trabalho na área do comportamento humano desde 2001. Então hoje vou-te falar sobre alguns erros, erros da mulher, não é? Que afastam um homem, ok? E afastam, estamos a falar do momento da conquista, certo? Não estamos a falar apenas do momento em que já existe intimidade. Estamos a falar do momento da conquista, do momento da fase inicial. Primeiro, fingir ser uma coisa que ela não é. Quando um homem aborda uma mulher, geralmente o homem primeiro olha para a mulher como ela se apresenta, ele avalia a forma como ela se veste, como ela se comporta, como ela está socialmente, o que ela fala, ok? Mas geralmente quando a mulher fala, o homem tem tendência a, se calhar, a olhar mais para a forma como ela fala e não tanto para aquilo que ela diz. E então um dos erros da mulher, muitas das vezes, é falar demasiado. Ou seja, pode ser porque nós temos aquela necessidade de falar, que é uma coisa mais feminina. Nós temos necessidade de conversar, de falar sobre o que sentimos, sobre o que pensamos, para podermos compreender. E o homem é completamente diferente nisto, não é? O homem já não tem tanto essa forma de estar como tem a mulher. Quando a mulher finge ser o que não é, o que pode estar aqui a acontecer é que a mulher não se conhece. Ou seja, se tu, como mulher, não sabes quem és, não sabes o que precisas, não te dás aquilo que precisas, não te nutres, não te cuidas, o que é que vai acontecer? Tu estás a fingir ser uma coisa que não és, se calhar porque não sabes quem és, mas sobretudo tu vais exigir da relação aquilo que tu precisas e que deverias ser tu a dar-te, certo? Não tens objetivos próprios, se calhar, andas um bocadinho desnorteada, um bocadinho perdida, pronto, e acaba por acontecer isso dessa forma, ou seja, tu perdes-te um bocadinho e sentes que de alguma forma é o relacionamento que vai, de alguma forma, completar-te, ok? Minha gente, ninguém nos vai completar, não é ninguém que nos complete. Pode apenas trazer mais alegria à nossa vida, pode apenas trazer mais emoção, mais fantasia, mais mistério, mais sedução. Aquilo que a outra pessoa nos vai trazer, no fundo, é mostrar-nos como nós somos e quem nós somos, ok? E é por isso que muitas vezes nós temos espelhos de coisas que nós estamos a espelhar no outro, que até nem são, ou seja, a pessoa comporta-se de uma forma que até nem é boa para nós, mas é para nós percebermos o que temos que resolver em nós. Ou seja, o primeiro erro então da mulher, numa situação inicial de conquista, é precisamente fingir que é uma coisa que não é, ok? E isso nem sempre corre bem. Por outro lado, há uma coisa que eu tenho visto muitas vezes não me levem a mal. Eu acredito muito e eu gosto muito de mulheres assertivas, de mulheres que sabem o que querem, de mulheres que sabem dizer não, que também é importante. Mas aquilo que eu tenho visto cada vez mais e em consulta é que chegam-nos mulheres que até conhecem alguém interessante. Até parece que as coisas estão ali a correr bem para que tudo flua, para que haja uma relação de ganha-ganha, mas a dada altura a mulher depois não sabe lidar com alguns comportamentos dos homens. Um dos comportamentos dos homens com o qual a mulher não sabe lidar é o comportamento de silêncio. Ou seja, o homem tem a necessidade e tem algo nele em que está muito confortável com o silêncio. Ele dá-se bem com o silêncio. Ou seja, se vocês forem reparar como é que o homem gera o stress e como é que a mulher gera o stress, são formas de gerir o stress completamente opostas. A mulher tem que falar sobre o problema, tem que arranjar alguém para falar sobre o problema, e o homem não. O homem, basicamente, precisa de silêncio para gerir, para resolver os problemas. Claro que isto aqui são todos estereótipos, não é? Por exemplo, eu tenho muitas características masculinas nesse tipo de gestão do silêncio. Eu também uso muito o silêncio
para resolver os meus stresses. Ou seja, nós não podemos dizer isto é um comportamento típico do homem ou típico só da mulher ou só do homem, ok? Depois nós vamos encontrar alguns desvios, ok? O que também é normal. Então é muito mais natural que o homem esteja em silêncio ou dê silêncio à mulher, e há muitas razões para isso acontecer. E se calhar é tema para um próximo capítulo, mas uma das razões pelas quais o homem dá o silêncio é precisamente para gerir o stress, é precisamente para encontrar nele respostas. E é muito interessante porque no outro dia a falar com um colega que é psicólogo também, que é homem, e ele dizia-me, eu grande parte do dia nem sequer penso no problema e só vou pensar no problema na cama, quando vou dormir. Ou seja, o que é que isto me indica? Que as mulheres basicamente durante o dia passam-se completamente a pensar nos problemas e a falar sobre aquilo, e se não falarem sobre aquilo não resolvem, não é? E durante o dia todos estão a trabalhar o problema, e o homem só vai trabalhar aquele problema porque não dá tempo, não dá atenção ao problema se calhar durante o dia, tem outras coisas para pensar, tem outras coisas, outras formas de gerir, e então só à noite é que vai para a cama pensar no problema. Ora, imaginem, se o homem for daqueles que chega à cama e adormece logo, então menos tempo vai ter para pensar. O que, em termos de resolução de problemas, pode demorar mais, ou seja, e mais como? É uma coisa que a mulher nem sempre entende, ou seja, um homem pode demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses a resolver um problema, ou pode demorar muito mais tempo, e este silêncio que é dado muitas vezes à mulher, ela leu de forma errada, ou seja, ela leu como fui eu que tive culpa, ou é por minha causa que ele está em silêncio, quando muitas vezes também o silêncio acontece, ou o homem dá o silêncio à mulher porque está com algum problema com a mulher, ok? Portanto, se acontecer dessa forma, é preciso enquadrar a situação. Mas, acima de tudo, a mulher, um dos erros que a mulher comete nestas situações é fazer o papel do homem. O que é que ela faz? Vai atrás. Vai atrás de perguntar, vai atrás, manda mensagem, e depois quando manda mensagem não é uma mensagem, manda um testamento, não é? E no outro dia me aconteceu, porque é uma característica da mulher. Estava em aulas e uma senhora manda-me uma mensagem, só que a mensagem de facto eram 5 mensagens juntas, ou seja, não havia uma única pergunta na mensagem, era apenas uma observação dela, e eu cheguei ao fim das mensagens todas e até lhe respondi. Mas há alguma questão que queira que eu esclareça, alguma questão que queira colocar? E reparem então, se nós mulheres tivermos este comportamento com os homens, que não são nada, não são tanto de fazer este tipo de coisas, como é que eles nos vão entender? Então, esta é uma das, esta é mais um dos erros que na hora da conquista faz um homem afastar-se. Ou seja, por um lado, perceber que a mulher que está ali, de alguma forma, a suplicar pela atenção do homem, ou numa necessidade extrema de um relacionamento, porque isto, minha gente, muitas das vezes é energia, não é uma coisa que nós verbalizemos, mas é uma coisa que as outras pessoas sentem. Nós sentimos quando o outro está desesperado para ter um relacionamento, ok? Então, acham que de alguma forma isso vai aproximar a pessoa de nós? De todo. Isso vai afastar a pessoa. Vai se sentir pressionada a dar-nos aquilo que se calhar a pessoa nem tem para nos dar, porque não é ela que tem que nos dar, somos nós. Ou seja, se um homem sentir que de alguma forma aquela pessoa já está, aquela mulher já está resolvida, que está de bem com a vida, até pode ter os stresses, todos nós temos, os problemas que temos, mas se estiver em paz, se estiver calma, se for uma pessoa alegre, se rir dela própria mesmo nos dilemas, ok? Ela vai atrair com certeza um tipo de homem muito mais interessante, muito mais agradável. A relação vai ser de facto um ganha-ganha, vai ter aqui uma sinergia completamente diferente. Pelo contrário, se a mulher estiver a sentir-se em falta com ela, com o outro, com o mundo, ela vai exigir do homem e vai estar constantemente a correr atrás e vai tomar atitudes com ele que não vão ser de todo positivas para a relação. Então, a mulher ir atrás, a mulher passar a ter a atitude do homem que tem isso no DNA dele, de caçar, de ser instintivo, de ir atrás, de lutar, de conquistar. Quando estamos a falar aqui do sexo oposto, ok, não estou a falar em termos de objetivos pessoais, não estou a falar em termos de profissão, não estou a dizer que a mulher não tem que ter garra, não é nada disso, ok? Estou apenas a falar em termos de sincronicidade
de complementaridade aqui, de papéis nesta relação para que isto seja um ganha-ganha. E acima de tudo, é interessante perceber que se nós formos, por exemplo, pensar na pirâmide das necessidades de Maslow, se uma mulher, um dos outros erros, se uma mulher estiver apenas a pensar em satisfazer as suas próprias necessidades na relação, não vai estar centrada também no outro. Portanto, é muito importante que a mulher também exerça o papel dela. Nós, como mulheres, temos esse papel de nutrir, de acarinhar, de acolher, ok? De proteger, de sermos as mulheres, de sermos as amigas. Um homem também é isso que um homem também escolhe e pretende com o relacionamento. Todos os homens que eu conheci, sejam mais ou menos aquela palavra muito má, muito feia de se dizer, mas que se diz mulherengos, estão à procura da mulher ideal. E quando perdem, ou quando sentem que perderam a mulher ideal, vão procurar outra que seja parecida com essa mulher ideal que eles queriam, ou que eles sonhavam, ou que eles tiveram e perderam. Ok? Vocês vão de reparar que nesses padrões, geralmente quando se substitui uma namorada por outra, é sempre assim. Então é muito importante que a mulher perceba que não tem que facilitar, sim, mas tem que complicar de forma coerente, ou seja, tem que ser coerente com o DNA da mulher e respeitar com coerência o DNA do homem. E hoje é isto. Beijos.